Este voo gratuito acabaria se tornando o pior pesadelo dos passageiros. Para os 20 comissários de bordo que trabalhavam no avião da Japan Airlines, até então era uma rotina normal. A aeronave, com destino a Paris, estava pronta para servir o café da manhã. Os comissários de bordo reaqueceram as omeletes de presunto e iniciaram o serviço de refeição. Os passageiros acordaram famintos após várias horas de voo, ansiosos para comer um café da manhã recém-preparado. Mal sabiam eles que essas omeletes causariam uma reviravolta em suas férias inteiras. As omeletes tiveram um efeito tão severo nas pessoas que o avião teve que fazer um pouso de emergência, pois os passageiros lutavam por suas vidas. Tóquio, Japão, 1975. 344 passageiros animados embarcaram em um avião da Japan Airlines, com destino a Paris. A maioria dos viajantes era de vendedores da Coca-Cola e seus familiares. Os funcionários haviam ganhado uma viagem para Paris, e a Coca-Cola organizou um voo em uma aeronave Boeing 747 para a viagem. A rota tinha 3 trechos. Começava no aeroporto de Haneda, em Tóquio, fazia uma escala em Anchorage, Alasca, para reabastecer, atravessava o Ártico e pousava em Copenhague, Dinamarca, antes de seguir para o destino final, Paris. A viagem, incluindo as escalas, duraria cerca de 20 horas, e os passageiros seriam atendidos por uma tripulação de cerca de 20 pessoas. A primeira etapa da viagem, de Tóquio a Anchorage, correu sem problemas. O avião voou sobre o Oceano Ártico e entrou no espaço aéreo europeu na hora do café da manhã. Anteriormente, sanduíches haviam sido distribuídos como refeição, e agora os comissários de bordo preparavam uma segunda refeição para os passageiros e a tripulação. Omeletes de presunto, 1h30 antes do pouso previsto em Copenhague. O piloto e o copiloto, trabalhando na segunda etapa do voo, haviam ficado em Alasca. Então eles estavam funcionando em um relógio interno diferente do cronograma do avião e não tinham vontade de tomar café da manhã. Em vez disso, eles preferiram jantar. Mas para os passageiros, as omeletes foram aquecidas e distribuídas. As pessoas comeram enquanto a aeronave se aproximava cada vez mais do aeroporto de Kastrup, em Copenhague. Estavam a apenas 30 minutos do pouso, quando ficou claro que algo estava terrivelmente errado. Quase 150 passageiros ficaram subitamente violentamente doentes, enjoados, vomitando e sofrendo de diarreia e cólicas. Provavelmente não havia banheiros suficientes para atender a súbita alta demanda. Um comissário de bordo também ficou doente, mas os 2 pilotos estavam bem e conseguiram fazer um pouso rápido em Copenhague. A maioria dos viajantes estava tão gravemente doente que precisou ser hospitalizada imediatamente. As férias em Paris, pelas quais se sentiam tão sortudos por terem ganhado, estavam se mostrando bastante sombrias, e eles nem mesmo haviam chegado ao destino ainda. Mas isso era o menor dos seus problemas. Os passageiros doentes foram levados para atendimento médico de emergência o mais rápido possível. Mas havia um problema. Nenhum dos médicos na Dinamarca falava japonês, e muito poucos passageiros sabiam falar inglês, muito menos dinamarquês. Onde encontrar pessoas que pudessem traduzir? Felizmente, os restaurantes japoneses em Copenhague foram contatados, e funcionários que falavam japonês foram convocados para ajudar durante a crise. 30 dos passageiros do avião estavam em estado crítico. Suspeitava que, a causa do grave envenenamento alimentar, fossem as omeletes do café da manhã, já que as pessoas ficaram doentes rapidamente, logo após consumi-las. Mas as autoridades precisavam investigar mais a fundo antes de confirmar algo. Também havia um padrão interessante de quem ficou doente. As pessoas que se sentaram na parte de trás do avião estavam bem. Todos os passageiros que ficaram com intoxicação alimentar se sentaram na seção da frente, incluindo os da primeira classe. Uma investigação foi iniciada, liderada pelo Departamento de Saúde do Estado do Alasca. Testes feitos em amostras de vômito, fezes e restos de omeletes de presunto encontraram uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, mais conhecida como estafilococo, e altos níveis de toxinas produzidas pela bactéria. De fato, o culpado eram as omeletes do café da manhã, mas de onde veio a contaminação? Havia diretrizes rígidas envolvendo a preparação de alimentos que deveriam ter tornado isso impossível. Os investigadores rastrearam a história das refeições do café da manhã e descobriram algumas coisas desconfortáveis. As refeições foram armazenadas em condições que facilitariam muito a reprodução de bactérias e a produção de toxinas. Após serem preparadas,
As omeletes ficaram na cozinha em temperatura ambiente por 6 horas. Embora as refeições tenham sido colocadas em uma geladeira por mais de 14 horas após isso, a temperatura da geladeira não era baixa o suficiente para ser segura. Recomenda-se que os alimentos sejam armazenados a 4,4 graus Celsius para impedir o crescimento de bactérias, mas as omeletes foram armazenadas em uma geladeira a 10 graus. Elas foram retiradas e armazenadas nos fornos do avião, novamente sem refrigeração, por mais 8 horas, antes de serem reaquecidas e servidas. No total, isso resultou em mais de 28 horas de armazenamento em temperaturas adequadas para garantir a segurança alimentar, tempo suficiente para as bactérias crescerem e liberarem toxinas. Mas embora essas condições de armazenamento fossem insatisfatórias, elas não teriam causado doenças por si só. A equipe de investigação decidiu analisar mais de perto a International Air Flight Catering, uma filial da Japan Airlines, com base em Anchorage, e de onde as refeições haviam vindo. Eles descobriram que 3 cozinheiros na cozinha de Anchorage estavam envolvidos na preparação das refeições, e um deles havia preparado todas as refeições da primeira classe e aquelas que foram para a cozinha da frente. O avião tinha 4 cozinhas para atender as diferentes áreas da aeronave, e apenas as refeições das cozinhas da frente causaram doença nas pessoas. Um cozinheiro havia manipulado presunto enlatado dinamarquês, que foi adicionado às omeletes e ajudou a preparar 220 das 354 refeições totais do avião. 86% dos que comeram suas omeletes ficaram doentes como resultado. O cozinheiro estava usando ataduras em 2 de seus dedos, e descobriu-se que sob as ataduras, ele tinha ferimentos. Ela estava ciente das suas bolhas, por isso as cobriu, mas não achou que fosse importante o suficiente para reportar ao empregador. Além disso, os investigadores descobriram que os gerentes dele não confirmaram que ele estava com boa saúde. Embora fossem obrigados a fazer isso, testes revelaram que as lesões estavam infectadas com estafilococos que haviam deixado todos doentes. Apenas 100 estafilococos já são suficientes para causar intoxicação alimentar. Então faz sentido que as pessoas tenham ficado tão doentes tão rapidamente. Agora que sabemos quanto tempo as refeições ficaram expostas e acumulando toxinas. As toxinas também são resistentes ao calor, então o processo de aquecimento das omeletes no café da manhã não destruiu a contaminação. Mas não foi apenas a infecção do cozinheiro que foi a culpada. Se as omeletes tivessem sido armazenadas, de acordo com as diretrizes adequadas de alimentos e segurança, o surto de intoxicação alimentar teria sido evitado. Se apenas um desses fatores fosse removido, ou se o cozinheiro tivesse usado luvas, o incidente inteiro poderia ter sido evitado. Desde esse incidente, muitas companhias aéreas implementaram uma nova política de catering para membros da tripulação da cabine se alimentarem de refeições diferentes preparadas por diferentes funcionários, para evitar que um surto de intoxicação alimentar afaste todos do trabalho.